Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós, com vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e o canal do YouTube Família e Fé Pastor Ivan Fidelis, o canal que eu peço para que você se inscreva, comente, compartilhe, deixe seu like, ative o sino para receber novas mensagens, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançarmos mais pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo. Que é exatamente disso que vamos falar hoje. Vamos pensar um pouco a respeito do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é o Evangelho para você? O que é o Evangelho de fato? O que as pessoas têm feito com o Evangelho de Jesus Cristo? Quando nós usamos a expressão Evangelho, o primeiro aspecto que nós devemos considerar é a essência da palavra. Evangelho é uma boa notícia, do grego bom, né? Evangelho é notícia, né? Aquela notícia boa, agradável, aquilo que pode restaurar. Evangelho é uma boa mensagem, uma boa notícia. Então, nós devemos pautar em primeiro lugar que Deus tem um evangelho eterno e este evangelho que está sendo pregado desde o Éden até os dias de hoje e será até a volta de Jesus, ele é um evangelho da restauração, do cuidado, da atenção, do estender a mão para oferecer uma nova oportunidade de vida. Quando nós olhamos para o Éden, por exemplo, ali onde foi uma criação perfeita, onde o homem e a mulher, né, o ser humano, foi criado à imagem e semelhança de Deus, e desta maneira viviam absolutamente de forma harmônica com toda a natureza criada. Deus deu autoridade para o homem sobre tudo que há na terra, sobre todos os animais, sobre toda a criação que há na terra. Então, quando nós observamos esta harmonia, esta perfeição da criação para os dias que nós vivemos hoje, nós começamos a pensar como que o mundo se degradou tanto? Por que se distanciou tanto de Deus? Por que nós sofremos tantos? Por que temos tantos problemas no mundo? E aí nós temos que pensar que Deus criou tudo perfeito, tudo que Deus criou tinha um propósito específico, tudo que Deus apresentou para todos nós é exatamente para que nós vivamos em paz, em felicidade, harmonia e que sejamos felizes e prósperos naquilo que nós estamos fazendo. Mas por que que isso não acontece com todas as pessoas? Por que que é difícil alcançar os planos, os objetivos? O que acontece com cada um de nós? É porque todos nós, pela ação de Adão e Eva no Éden, desobedecendo a ordem de Deus, não crendo na palavra de Deus, ele trouxe o pecado para si mesmo, trouxe o pecado para o mundo, e é este pecado que nos influencia até hoje, que nos distancia de Deus, que nos faz ter interpretações errôneas acerca de Deus e da sua palavra, a Bíblia, como a única regra de fé e prática para todo cristão. Então, como, né, que nós vivemos, como que nós podemos olhar para o Evangelho nos dias de hoje? Da mesma forma que ele foi apresentado no Éden. Deus, quando conversou com Adão e Eva, logo após eles terem pecado, Deus se apresenta e ele fala, ele chama o homem, chama a mulher, os dois se escondem, e aí Deus os encontra e fala para eles assim: aonde você estava? Deus inicia um diálogo para dar a oportunidade de confissão, de arrependimento, de restauração, só que eles não aproveitam esta oportunidade. Infelizmente, nos nossos dias, muitas pessoas continuam com o mesmo posicionamento, pensando da mesma maneira, guiando suas vidas e pautando sobre seus próprios entendimentos da mesma maneira, porque não querem confessar os seus pecados, os seus erros, as suas transgressões, as suas culpas e iniquidades.
não querem se colocar diante de Deus, apresentando a si mesmo como um pecador insuficiente para a sua própria vida e que precisa da orientação, dos cuidados de Deus, precisa a cada dia viver segundo a palavra de Deus. Então, ao rejeitar a palavra de Deus, o homem ele traz males para si, ele traz males para a sociedade, para a família, para os filhos para os pais. Todas as vezes que nós não cremos na palavra de Deus, nós somos distanciados de Deus e essa distância promove algo terrível em nossas vidas, uma degradação humana. Não é à toa que nós olhamos para o mundo e observamos que cada vez mais a postura do ser humano é uma postura degradante. Hoje, nós temos um mundo mau, um mundo malicioso, um mundo que de aproveitadores que querem extrair o máximo de todas as circunstâncias, não se importando com quem eles possam prejudicar. Nós temos um mundo onde aquilo que é reprovável por Deus se tornou motivo de orgulho. Nós temos um mundo onde até mesmo o linguajar chulo, o linguajar ofensivo, o linguajar de palavrões se torna uma ostentação, se torna uma expressão de compreensão pessoal da vida, em que o outro tem o dever de ouvir porque eu quero falar. Tudo isso faz parte da degeneração humana, da degradação humana. E o Evangelho, a boa palavra, ele vem exatamente nos mostrar que o propósito de Deus pode ser restaurado. Nós podemos voltar a ter uma boa linguagem, um bom comportamento, um pensamento mais inocente. Nós podemos voltar aos propósitos de Deus, né? Como diz uma canção de Aline Barros, voltar a Deus, voltar ao primeiro amor, que na carta em Apocalipse capítulo 2, a carta à igreja de Éfeso, Jesus Cristo, ele fala exatamente isso. Uma igreja perfeita, pessoas dedicadas, que fazem o melhor para o reino de Deus, que buscam se aplicar para fazer o melhor para a igreja de Jesus Cristo, mas Jesus fala assim: eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o seu primeiro amor. Aquele que abandona o amor é porque está abandonando Deus. Afinal de contas, o apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se em Apocalipse Jesus fala que o problema daquela igreja é abandonar o primeiro amor, está abandonando o próprio Deus, o Deus que sustenta a cada um, que constitui a família, que dirige nos bons caminhos. Então, esta rejeição de Deus vai fazer com que o homem perca a sensibilidade e perca também a sua própria humanidade, olhando para as coisas com maldade, com malícia, com esse espírito que quer levar vantagem em tudo e em todas as coisas. Não foi esta a criação. O que Deus quer fazer conosco através do Evangelho é que nós compreendamos que nós temos, todo ser humano tem a oportunidade de restauração, de regeneração, para viver melhor segundo os propósitos de Deus, para que vivamos em paz, para que tenhamos alegria, para que tenhamos êxito em nossos projetos e que alcancemos os nossos sonhos e as nossas realizações, que tenhamos conquistas. É isso que Deus quer mostrar para cada um de nós. E para isso, nós, olhando para a Bíblia, naquilo que é chamado hoje de Novo Testamento, porque fala do nascimento de Jesus, da vida de Jesus e a vida da humanidade após Jesus. Afinal de contas, Jesus, ele é o Deus que se fez carne, habitou entre nós. Muitas pessoas e até algumas religiões não acreditam que Jesus seja Deus, mas não podem negar que Jesus, ele foi um homem tão importante que dividiu a história da humanidade antes e depois dele.
até hoje, tudo que o ser humano faz e estuda, ele estuda antes de Cristo e depois de Cristo. Porque Jesus foi um marco, foi um divisor de águas. Antes dele, a humanidade era de um jeito, depois dele, a humanidade passa a ter um perfil diferente, um caráter diferente, uma interpretação da vida de uma maneira diferente, porque Jesus Cristo trouxe a verdadeira e correta interpretação da palavra de Deus, que já nos tempos ali dos doutores da lei, dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos samaritanos, tudo isso já estava distorcido, estava sendo apresentado de uma maneira muito errônea, muito longe dos propósitos de Deus. Então, o que Deus faz? Ele fala: eu vou corrigir o evangelho. Corrigir o evangelho não é corrigir a Bíblia, é corrigir a interpretação que se faz dela. Corrigir aquilo que as pessoas fazem com a palavra de Deus, acrescentando aquilo que não tem no texto por causa da sua interpretação pessoal. Quando nós estudamos a Bíblia, nós temos que ser coerentes e temos que ser fiéis, íntegros ao texto, à história, ao povo, ao tempo em que ele foi escrito. Aquele texto foi escrito com um propósito para aquele povo, em que nos meus dias eu vou ter uma aplicação a fazer. Eu consigo aplicar o texto para os meus dias, mas ele não foi escrito para mim diretamente, não foi escrito para o meu povo, não foi escrito dentro da minha cultura. Então, nós temos que considerar essas situações também. Quando nós falamos de evangelho, nós temos também na palavra de Deus, no Novo Testamento, é comum vocês ouvirem as pessoas falarem que nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas a grande verdade é que nós só temos um evangelho, o evangelho eterno. Nós só temos um evangelho. É o evangelho que restaura, que corrige, o evangelho que religa a nossa vida ao Criador. E assim, em Cristo Jesus, guiados pelo Espírito Santo, nós voltamos a ser filhos de Deus. Nós deixamos de ser apenas criatura e passamos a ser filhos de Deus. Como diz Romanos capítulo 8, versículo 14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, para ser filho, eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. E o que é ser guiado pelo Espírito Santo? É ter os frutos do Espírito: paz, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, alegria. Eu tenho que ter frutos do Espírito Santo, porque isto prova que eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo e que eu restaurei a minha reconciliação com Deus, e desta forma eu tenho acesso a Deus, recebendo Cristo Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas esta expressão comum de que nós temos 4 evangelhos, na verdade nós não temos 4 evangelhos, nós só temos um evangelho. Nós temos 4 perspectivas acerca de um evangelho. O evangelho único é o evangelho eterno, que ele vai seguir a vida do ser humano, a humanidade, de Gênesis até Apocalipse, ou seja, da criação até a volta de Jesus e a restauração plena. Mas nós temos apenas um evangelho, que é o evangelho eterno, que tem que ser pregado no mundo inteiro para que todas as pessoas conheçam mais de Deus, a fim de que tenham mais qualidade de vida aqui, tenham uma família boa, uma família harmoniosa, que seja uma pessoa de caráter, de respeito, de integridade. Então, desta maneira, vai ter uma vida boa aqui e esta vida vai perdurar por toda a eternidade ao lado de Deus, com Cristo Jesus e fortalecidos no Espírito Santo. Então, nós temos apenas um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, na perspectiva de Mateus, o evangelho de Jesus Cristo na perspectiva de Marcos, o evangelho de Jesus Cristo na perspectiva de Lucas,
o Evangelho de Jesus Cristo na perspectiva de João. Então, um evangelho com 4 perspectivas diferentes. Nós, pelos estudos, sabemos que o primeiro evangelho escrito não é Mateus, apesar dele ser colocado como o primeiro aqui na sequência bíblica que nós temos. Mas o primeiro evangelho escrito é Marcos. A partir de Marcos, nós temos os evangelhos sinóticos, que são Mateus e Lucas, e nós temos um evangelho com uma expressão diferenciada, aonde não se repete texto, aonde não se repete o mesmo padrão de escrita e de revelação de Deus, que é o Evangelho segundo João. Então, o que nós temos? Nós temos que observar que há diferenças no Evangelho, porque cada um tem um propósito e deu um foco diferente para a sua escrita. Então, Mateus quer apresentar Jesus na sua descendência para que ele seja reconhecido como rei. Então, Jesus, o filho de Davi. Por quê? Davi é o maior rei de Israel até hoje, considerado o maior rei, e também, desta maneira, Jesus, como sendo da descendência de Davi, passa a ser rei. Então, Mateus tem esse propósito de apresentar Jesus Cristo como rei, como um sucessor ali da linhagem de Davi. Nós temos também Marcos, né? Marcos que também acompanhou Jesus e escreveu sobre ele e foi o primeiro a escrever, e daí desta maneira escreve com mais integridade, com mais fidelidade, não faz acréscimos à história, não faz acréscimo ao texto, mas é claro que toda a Bíblia é inspirada por Deus, como fala 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para a repreensão, para o ensino, para a correção na justiça, a fim de que o homem seja aperfeiçoado e seja perfeito em todos os seus caminhos. Então, este é o propósito do Evangelho. O Evangelho, ele trata cada um de nós e fala: você pode ser restaurado, você pode ser regenerado, você pode ser refeito pelo poder, pelas mãos de Deus, pelo toque de Deus, pela palavra de Deus. Você tem a oportunidade de restaurar os seus sonhos e projetos e a partir daí ter as suas conquistas e realizações. Então, nós temos Mateus, Marcos e João, que é um evangelho diferenciado, né? Ele fala a respeito de Jesus como Deus encarnado, e desta maneira ele mostra Jesus na expressão máxima de amor. É por isso que no texto de João ele fala, né, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei também. Então é isso que Jesus está falando e é esta a proposta de João quando escreve ali o Evangelho, né, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João. E aí, por último, nós temos Lucas, né? Eu estou falando por último aqui no meu discurso, né, para vocês, na minha fala para vocês, porque eu deixei Lucas por último, não sei que ele seja o último ali nos evangelhos. O último é João, Mateus, né, Marcos, Lucas e João. Agora, quando nós falamos de Lucas, nós temos que pensar na importância de Lucas dentro do cânon bíblico, porque Lucas não foi discípulo de Jesus. Lucas, ele buscou pesquisar acerca da vida de Jesus, mas ele não acompanhou a vida de Jesus, ele não foi discípulo de Jesus, mas ele era um estudioso que tinha um amigo que estudava com ele, Teófilo, né? Então, Teófilo era o amigo de Lucas que faziam as pesquisas juntos. Eles escreveram, Lucas escreveu o Evangelho, né, segundo Lucas, que é o que nós temos aqui na Bíblia, escreveu um segundo livro, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Então, Lucas, que não foi apóstolo, não foi discípulo, Lucas era médico, né, mas
como médico, ele era pesquisador, porque gostava, se interessava pelas coisas de Deus, e aí ele escreve o Evangelho segundo Lucas, e aí depois ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos. O que nós podemos tirar disso? Né? Que Mateus, Marcos e João, por serem judeus, eles estão trazendo as três perspectivas em que o judaísmo compreenderam a pessoa e a vinda de Jesus. E Lucas, por ser grego, ele também entende numa perspectiva diferente e leva o evangelho de Jesus Cristo à plenitude da restauração, alcançando outros povos, a começar dele mesmo. Lucas foi alcançado pelo evangelho de Jesus Cristo. Lucas foi transformado pelo evangelho de Jesus Cristo. Lucas foi inspirado por Deus através do Espírito Santo para escrever o Evangelho segundo Jesus Cristo. Lucas escreve o Evangelho, mas ele pesquisa, ele vai em todos os lugares, ele é um médico, mas ele vai atrás desta pesquisa, desta procura. Enfim, meus irmãos, o que acontece com os evangelhos? Evangelho é para trazer boa notícia. Evangelho é você falar para alguém, por pior que esteja a situação, ela vai melhorar. Evangelho é você trazer a oportunidade e a possibilidade da restauração humana, de uma restauração familiar, da restauração do relacionamento entre pais e filhos. Evangelho é você abraçar, acolher, amar. Evangelho não é você fiscalizar, não é falar mal, não é vigiar, né? Evangelho não é nada disso. Evangelho é você compreender que a palavra de Deus é boa, perfeita, pura e santa. E desta maneira, bem interpretada e aplicada na sua vida, independente da sua religião, do seu vínculo denominacional, quando a palavra de Deus, bem interpretada, é aplicada em nossa vida, na sua vida, na minha vida, nós vivemos muito melhor, porque foi assim que Deus preparou, assim que Ele designou para que nós vivamos melhor. Então, Mateus ele tem um propósito, Marcos tem outro, Lucas tem outro, João tem outro, mas o importante é que o evangelho foi disseminado e alcançou a todas as nações, independente que se essa nação estava distante de Deus ou não, porque Deus é capaz de trazer todos para que sejam próximos a Ele, independente do lugar que eles estão, independente das circunstâncias. O Éden foi destruído, né, como nós temos a interpretação bíblica. O Éden ele foi dentro das questões das ações de Deus na Terra. É claro que o Éden, no dilúvio ali, ele foi destruído. Nós não temos a localização e nem o espaço real do Éden, mas nós conhecemos pela fé a história que aconteceu ali. E pela fé nós cremos em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. E pela fé nós compreendemos que a palavra de Deus é íntegra, que a palavra de Deus é eterna e que a palavra de Deus nos instrui para o bem, para o melhor, para que tenhamos harmonia e paz. Então, que Deus continue abençoando a você e a sua família de um modo muito especial e que todos possamos encontrar com Jesus Cristo mais uma vez, para que sejamos guiados pelo Espírito Santo e fortalecidos na palavra de Deus, a fim de que cheguemos à salvação. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Trabalhamos, Senhor, para que o teu reino se fortaleça aqui na terra. E nos colocamos aos teus pés, para que o Senhor nos ensine como o nosso trabalho possa ser mais eficaz a cada dia. Que nós alcancemos pessoas, para que todas possam descansar no Senhor, com a certeza que o Senhor está cuidando
de cada detalhe. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.